Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Professor Guilherme, novamente na área, para a gente dar continuidade no nosso curso de ondulatória. E hoje um assunto muito importante, que é continuidade da interferência de ondas. Nós vamos falar aqui sobre ondas estacionárias, tá certo? Galera, o que são ondas estacionárias? Ela é uma aplicação dos conceitos de interferência, tá joia? Nós vimos interferência lá atrás, que é a sobreposição de ondas, e aí você tem interferência construtiva e destrutiva, dependendo como os pulsos estão. Se eles estão em fase, estão em oposição de fase, né? E hoje nós vamos falar sobre ondas estacionárias, que é uma aplicação dos conceitos de interferência. Vamos nessa? Então é o seguinte, o que são ondas estacionárias? Definição. Isso aqui é a sobreposição palavra comprida, né? É a sobreposição da onda incidente com a onda refletida no mesmo meio. Beleza? Então imagine que você tem o mesmo meio. Como assim? Eu tenho um tubo. Eu provoquei uma onda aqui, nessa extremidade. Essa onda foi caminhando, bateu no outro extremo e voltou. Só que a hora que ela volta, ela encontra com a onda que está sendo produzida nesse momento. E a sobreposição das duas forma o que a gente chama de onda estacionária. Então essas ondas estacionárias, elas podem se formar em diversas situações. Elas podem se formar em cordas, elas podem se formar no ar, e é isso que eu quero mostrar para vocês aqui, o que é uma onda estacionária e quais são alguns pontos muito importantes dessa estrutura. Vamos lá? Então vamos supor, pessoal, que aqui nós temos uma fonte, ó. Tá joia? Então esse F maiúsculo seria a fonte. Opa, tá viva a caneta aqui. Essa fonte está produzindo ondas que estão se propagando no meio aqui, ó. E vamos supor que essas ondas em azul seja o que a gente chama de onda incidente. Aí, um certo intervalo de tempo antes dessa onda ser produzida, foi gerada uma outra onda, que já foi até a extremidade da corda e está voltando. Então, vamos supor que essa outra onda vai ser esse cara aqui, ó. Tá bom? E que o extremo da nossa corda esteja preso aqui numa paredinha. Então, nós temos a extremidade da corda aqui, presa numa parede. Então, essa onda em vermelho, que está voltando aqui, ó, ela seria a onda refletida. E essa onda em azul é a onda que foi produzida pela fonte nesse momento. Então, nós vamos chamar de onda incidente. Beleza? Então, nós vamos supor que, como as duas ondas são originadas pela mesma fonte, então essas ondas elas têm características iguais. Talvez o desenho não esteja sendo fiel a isso, porque sem um quadriculado aqui é muito difícil fazer ondas perfeitamente iguais. Mas vamos supor que elas fossem, né? Porque a onda incidente e a refletida, elas são iguais. Iguais quando eu digo com relação à frequência, com relação ao comprimento de onda, com relação à amplitude. E esse é um aspecto que nos interessa. Então, nós temos uma amplitude aqui, que eu vou chamar de amplitude A maiúsculo. Então, a amplitude ela pode ser medida do nível de equilíbrio até o vale ou do nível de equilíbrio até a crista, como eu estou fazendo aqui. Tá? E essa amplitude A, ela vale para a onda incidente e também vale para a refletida, tá bom? Vamos supor que ambas tenham amplitude A, embora o desenho não esteja 100% fiel com relação a isso, tá? Vamos supor que sim.
Muito bem. Então, dessa maneira, moçada, o que vai acontecer é que, no momento em que essas ondas começarem a se sobrepor, tá certo? Nesse cruzamento, você vai ter o resultado dessa sobreposição, que é o que nós chamamos de ondas estacionárias. Para vocês poderem entender isso, eu preparei um GIF aqui para a gente analisar. E esse GIF ele vai estar nas mesmas cores que nós temos aqui. Ó. A azul seria a onda incidente, vamos supor. A refletida seria a vermelha. E a sobreposição das duas vai estar na cor preta. Tá? Então, vamos ver esse GIF aí? Vamos lá? Aqui comigo. Olha só. Então, aqui nós podemos analisar a formação dessas ondas, tá certo? Da onda estacionária. Então, essa onda estacionária, ela tá... O que você vai enxergar, na verdade, é o resultado dessa onda em preto. Nós não vemos as ondas azul e vermelha, tá certo? E é importante destacar que nessa onda em preto que nós estamos enxergando, 3 coisas. Primeiro que ela está fixa, então ela não está se movimentando para lado nenhum, então é por isso que nós chamamos de onda estacionária. Segundo, existem pontos que têm máxima amplitude de vibração e, ao mesmo tempo, pontos que têm amplitude de vibração igual a 0, tá certo? Então são esses pontos que eu quero destacar aqui com vocês. Só que essa onda, na realidade, quando você a vê numa corda de violão, por exemplo, ela é muito rápida. Então, muitas vezes você tem a impressão de que você está vendo as duas posições extremas ao mesmo tempo, né? Então, a impressão que nós temos da visualização dessa onda estacionária seria isso aqui, ó. Então, a impressão que nós temos é de que, como essa onda ela é muito rápida, num determinado instante ela está aqui, num outro instante posterior ela está aqui, e a mudança de um para o outro se dá de maneira tão rápida que dificilmente a gente enxerga a diferença entre elas. Parece que elas são uma coisa só, certo? Então a visualização que a gente acaba tendo é algo parecido com isso aqui. Tudo bem? Vamos lá. Então esses desenhos aqui nós chamamos de fusos, tá legal? Então você tem aqui 4 fusos. E, de certa forma, você vê que nesses fusos nós temos pontos, que são aqueles pontos onde a vibração é nula. E nós temos aqui pontos onde a vibração é máxima, que são esses pontos que eu estou marcando aqui em azul, por exemplo. Muito bem. Então, todos esses pontos em azul, eu vou colocar uma letra V neles. E todos os pontos em vermelho, eu vou colocar uma letra N, inclusive em cima da fonte, tá? Muito bem. E agora nós vamos tentar entender o significado desses pontos. Os pontos com a letra N são os pontos que nós chamamos de nós ou nodos. Esses pontos de nó, na verdade, eles são pontos de interferência completamente destrutiva. Tá legal? Então, se você pensar, imagine, por exemplo, que você tem essa crista aqui, ó, esse pedaço dessa onda totalmente sobreposto com esse aqui. Lembra da nossa aula de interferência? O que vai acontecer se eu pegar essa parte da onda e sobrepor a essa aqui, ó? Vai dar uma onda com amplitude resultante igual a 0, que é o que acontece nesses pontos de nó aqui, ó. Tá joia? Então, o nó é um ponto de interferência destrutiva, onde a onda se anula, tá? Entretanto, esses pontos com nomes V que nós temos aqui, todos esses pontos com nome V, na verdade são aqueles pontos, então, onde a onda se sobrepõe de forma a ter uma interferência construtiva. Seria, por exemplo, a junção, vamos fazer aqui numa outra cor, vamos fazer em verde, ó. Imagine que a hora que esse ponto, que é essa região da onda,
se sobrepor a essa aqui, ó, tá? Ou mesmo aos dois vales. Se eu pegar esse vale aqui, se sobrepondo com este, tá certo? Você cria essas regiões de amplitude máxima de vibração aqui, ó, que são regiões ventrais, tanto em cima quanto embaixo. Tá certo? Então, esse ponto com o nome V, que nós chamamos de ventre, ele representa um ponto de interferência espera aí um pouquinho. Ponto de interferência construtiva. Tá certo? E sendo um ponto de interferência construtiva, um cuidado que nós temos que ter é o seguinte. Se você, vamos supor que uma questão apresente para você essa distância, que vou marcar no primeiro, ó, essa distância aqui com um valor específico, tá? De repente ele fala assim para você, olha, na onda estacionária formada aqui, essa medida ao todo aqui, ó, ela tem um valor de 80 centímetros. Qual é a amplitude da onda original que deu origem a essa onda estacionária aqui, que é uma onda que tem 4 fusos, né? Qual a amplitude da onda original? Muitas pessoas pensam que essa medida aqui, ela vale o dobro da amplitude original, mas não é, porque o dobro seria apenas dessa linha de equilíbrio para cima. Porque eu estaria pegando, vamos pegar esses dois em verde aqui, ó. Esse primeiro e esse aqui, ó. Se você estiver sobrepondo esses dois pedaços de onda, você tem uma amplitude A aqui e tem uma amplitude A aqui também. A hora que você sobrepõe esses dois pedaços, você forma apenas essa parte de cima com amplitude 2A. E a hora que você sobrepõe essa parte da onda aqui com essa última parte aqui, você vai formar a parte de baixo, pontilhada aqui, ó, que vai ter também uma amplitude 2A. Então, eu vou ter uma amplitude 2A para cima, vou ter uma amplitude 2A para baixo. Então, na realidade, esse comprimento como um todo, ele vale 4A. Entendido isso, pessoal? Tudo bem? Um outro ponto importante é com relação à distância entre os nós consecutivos dessa onda estacionária. Tá? Se você pegar dois nós consecutivos, que distância isso equivale? Isso é um ponto importante, né? Muitos exercícios trabalham com esse cálculo. Ele te dá, por exemplo, a distância entre os nós consecutivos, e a partir dessa distância você determina o comprimento de onda, e aí com a frequência você calcula a velocidade de propagação da onda original, e assim por diante, tá? Então vamos lá. Se você olhar no desenho da onda estacionária formada aqui, ó, vamos pegar este nó como referência, vou colocar uma setinha em cima dele, e vou pegar esse outro nó como referência aqui, ó. Tá certo? Então, a distância entre esses dois nós com setinha em cima, essa sim equivale a um comprimento de onda, tá? Só que, apesar da minha onda aqui não parecer, né, mas a onda estacionária, ela é simétrica, tá? Então, o que vai ocorrer? Se essa distância aqui ela é equivalente a lambda, se eu pegar a metade dela, eu tenho lambda sobre 2. Então, numa onda estacionária, todas as vezes que você pega a distância entre dois nós consecutivos, essa distância ela equivale a lambda sobre 2 da onda original. Aqui, ó, meio lambda. Tá joia? Então, pessoal, os exercícios, eles se utilizam bastante dessa informação para poder fazer com que os estudantes, através desse dado, puxem o lambda original e, assim como eu falei para vocês, determinem aí a velocidade de propagação da onda ou outras estruturas que o autor queira discutir com vocês. Legal? Muito bem. Então, pessoal, esse é o ponto importante quando a gente fala a respeito das ondas estacionárias. Você saber, primeiro, que o nó é um ponto de interferência destrutiva, porque são ondas idênticas que estão se cruzando. Então, esses pontos de nó, eles têm uma vibração com amplitude igual a zero. E os pontos de ventre são pontos que têm máxima
amplitude de vibração, porque seria então a junção de crista com crista, crista com crista, ou vale com vale, e aí forma então esses fusos que nós estamos vendo aqui, tá? Em breve nós vamos discutir mais a respeito das ondas estacionárias, porque nós vamos estar falando sobre ondas estacionárias em informações específicas. Ondas estacionárias em cordas, ondas estacionárias em tubos abertos, em tubos fechados. E aí nós vamos puxar mais características, mais configurações específicas de cada caso. Então, no geral, essa é a estrutura que eu quero que vocês tenham em mente. Tá? Lembrando, então, que nesse desenho que eu fiz, nós temos aqui uma onda estacionária contendo 4 fusos. Tá joia? Para a gente já ir fazendo a nomenclatura correta dos termos que são utilizados nesse estudo. Beleza? Muito bem. Daqui a pouco, então, eu volto falando sobre interferência de ondas bidimensionais, que é um assunto extremamente importante. E antes dele, só um comentário. Professor, como é que esse tipo de situação é cobrado de nós nas provas de vestibular, né? Pessoal, no modelo teórico, tá? Uma das provas que gosta muito de fazer cobrança no modelo teórico é a prova do Enem, vocês sabem bem disso, né? Então, uns tempos atrás, o Enem colocou um exercício que tratava de um forno, né? Uma travessa contendo manteiga, era aquecida no interior de um forno de micro-ondas. E ele falava que retirando-se, só que ele tirava o prato. Ele deixava, então, essa travessa de manteiga estática dentro do forno de micro-ondas. E afirmava que o forno trabalhava com ondas estacionárias que se formavam no seu interior, né? E aí a pergunta era a seguinte, ele dizia que você tinha 3 pontos sobre a superfície da manteiga que estavam derretidos, enquanto outros não, tá? E na sequência dava a figura de uma onda estacionária e queria que você identificasse na figura da onda estacionária quais seriam os possíveis pontos em que a manteiga estava derretida ou os possíveis pontos em que o derretimento não ocorreu. Onde é que o derretimento vai ser de maneira mais intensa? Com certeza, em pontos onde a vibração da onda é maior, que seriam todos esses pontos V aqui, que são pontos de interferência construtiva, que é onde, então, a vibração é muito intensa, de grande amplitude. Agora, se você pegar esses pontos de nó, você tem, então, vibração com amplitude igual a 0. E o que é que gera aumento de temperatura? Não é vibração? Então, para a temperatura estar alta, o ponto tem que estar com grande vibração. E aí, então, no caso da manteiga, os pontos que não foram derretidos seriam quaisquer desses pontos de nó, e os pontos de maior derretimento seriam quaisquer desses pontos de ventre. Tá certo? Então, é dessa maneira que as provas de vestibular geralmente costumam se apresentar com relação a esse conteúdo. Tá bom? Daqui a pouco eu volto falando sobre aplicações, né, dos conceitos que a gente vem discutindo, que são os fenômenos, tá? E agora nós vamos falar sobre ondas bidimensionais, interferência de ondas bidimensionais. Mas isso é um papo para o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Obrigado.